Ricardo, ainda sobre as sondagens, acreditas que desta vez elas não estarão manipuladas, não estarão contaminadas, não estarão desacreditadas? Pois, a política é um lugar cada vez mais incerto e as sondagens já, por várias vezes, nos deram sinais errados. Agora, como há pouco o Nuno estava a indicar, a verdade é que os sinais que temos são todos condicentes com aquilo que é uma subida das posições dos democratas, sobretudo na Câmara dos Representantes, onde estão os 435 lugares a jogo. Não no Senado, e aqui a razão é importante, não porque o Senado elege, independentemente da população, os mesmos 2 senadores por cada um desses estados, e um estado mais conservador, aqueles estados mais rurais onde Donald Trump tem uma maior base de apoio, tem exatamente os mesmos senadores que tem a Califórnia ou Nova Iorque, que são estados mais progressistas e, portanto, mais tendentes a votar no Partido Democrata. O que é que isto significa? Significa que é mais difícil destornar o Partido Republicano nesses estados e, portanto, uma mexida no Senado não é aqui muito provável. Depois, temos o fator imprevisível de Donald Trump. Ele esteve em 42 comícios, em 22 estados diferentes, sobretudo naqueles estados onde estava em jogo a predominância republicana no Senado. Ou seja, ele percebeu que muito provavelmente vai perder a Câmara dos Representantes e apostou todas as cartas no Senado, sabendo que o Senado, até do ponto de vista da estabilidade política, é absolutamente essencial para ele. O que é que pode ser uma vitória e uma derrota para Donald Trump? Uma vitória, seguramente, para manter o Congresso a maioria e assim nas duas Senado. câmaras. Uma derrota será o quê, Ricardo? Uma derrota pode ser uma perda superior a 40 lugares na Câmara dos Representantes. Já houve anos em que houve 60 lugares perdidos. Em 2010, exatamente, Barack Obama perdeu 63 lugares. Perdeu 63 lugares, isso foi uma derrocada enorme. Qualquer coisa acima dos 40 lugares no Congresso, na Câmara dos Representantes, já pode ser considerado uma derrota e dificilmente haverá uma maneira de Donald Trump ocultar isso. Outra derrota fundamental para ele era o Senado. Perder o controlo do Senado era dramático para as aspirações até da reeleição de Donald Trump. Estava apenas a dizer que, na verdade, para Donald Trump, há aqui a questão da sua reeleição também em jogo. E aqui já nem será tanto uma questão de números, é até uma questão mais de algumas perdas ou ganhos que haja em lugares específicos. Por exemplo, saber se na Geórgia, num lugar muito disputado para governador, o Partido Democrata consegue pela primeira vez ter um governador democrata, uma mulher negra. Isso é muito importante em termos do simbolismo daquilo que são as transformações que podem eventualmente ocorrer nestas eleições intercalares. Os resultados ainda muito longe daquilo que serão os resultados finais, obviamente. Nesta altura, para a Câmara dos Representantes, dão 30 lugares para os democratas, 29 para os republicanos. Ricardo, vamos admitir que os democratas ganham, agora 30-30, vamos admitir que os republicanos, ou melhor, que os democratas ganham a Câmara dos Representantes. Este cenário dificulta a governação de Donald Trump, porque é na Câmara dos Representantes que se inicia o poder legislativo, é aqui que se fazem leis federais, é aqui que podem morrer muitas das variadas iniciativas que foram apresentadas e propostas por Donald Trump. Estamos a lembrar-nos da polémica construção do muro na fronteira com o México, das reduções fiscais. Claro. O que é que Donald Trump tem de gerir a partir daqui em função daquilo que possa acontecer esta noite? Tem, para além disso tudo que tu mencionaste, também a possibilidade de o Congresso, agora hostil, poder começar a pedir muitas investigações a Donald Trump. Investigações sobre o seu passado fiscal, investigações sobre os casos de assédio sexual, investigações sobre o conluio com os russos na interferência nas últimas eleições. Enfim, há uma série de casos que podem até não conduzir a nada, casos que, do ponto de vista judicial, provavelmente terão muito poucas pernas para andar, mas que politicamente são muito danosos para a imagem de Donald Trump. E Donald Trump ficará entretido, entre aspas, com esses casos, desleixando aquilo que é uma agenda que os democratas naturalmente querem combater. E esse pode ser o principal risco, não apenas para Donald Trump, mas para o Partido Republicano, porque em grande parte a agenda, chamada agenda legislativa, a agenda das medidas que o partido, independentemente do presidente do Partido Republicano, quer colocar em ação, pode ficar praticamente paralisado, porque é exatamente na Câmara dos Representantes que essa agenda legislativa republicana teria a sua base fundamental. Depois, há um outro aspecto que também é muito importante, que é saber se, na verdade, com uma vitória democrata nestas eleições intercalares, não há uma onda de viragem
relativamente àquilo que era uma predominância republicana no cenário político. Esta vaga de jovens, de pessoas de minorias que estão a começar a ir às urnas, pode ser o início de uma derrocada, de um projeto que Donald Trump até agora dava quase por seguro, e via-se o entusiasmo do Partido Republicano até na capacidade que já tinha de começar a angariar dinheiro para essa reeleição de Donald Trump, e tudo isso pode agora desmoronar-se se perceber que, na verdade, os democratas estão com outro fogo. Ou então não, como dizia o Nuno, se isto continuar renhido, então muito provavelmente vamos ter 2 anos muito interessantes do ponto de vista político. As sondagens revelavam, quando se perguntava aos eleitores se Donald Trump era uma variável, cerca de 35% dizia que ele era uma variável e iam votar contra ele, cerca de 20% diziam que ele era uma variável e que votavam por causa dele, e depois havia ali à volta de 20 e tal % que dizia que ele não era sequer uma variável. Mas a verdade é que Donald Trump, embora não esteja nos boletins de voto, é claramente uma variável. E isso pode, se houver uma derrota do Partido Republicano, vai dificultar muito a tarefa de dizer que não foi também uma derrota dele. Deixa-me recuperar a tua ideia de há bocadinho, quando admitias que a partir de agora possam surgir pedidos de investigações a isto ou àquilo, para te perguntar se uma eventual recandidatura de Trump em 2020 fica dependente ou pode ficar dependente de haver ou não investigações aos seus negócios, às suas empresas, à própria campanha de 2016. Fica ou não dependente essa recandidatura? Não necessariamente, a não ser que realmente haja depois conclusões evidentes em termos judiciais da sua culpa. E então aí poderemos até, no último caso, ir para um impeachment, que mesmo sendo muito difícil, porque ele não tem sequer uma maioria no Senado, muito menos os 2/3 de senadores que teriam que aprovar esse impeachment, mas se as evidências surgirem, eu não me admirava que senadores republicanos votassem a favor desse mesmo impeachment. E, portanto, poderíamos já ter aí um cenário em extremo que não só não haveria uma reeleição, mas haveria até uma destituição do próprio presidente. Em situações normais não será isso que vai acontecer. E isso pode causar muito dano da imagem de Donald Trump junto do eleitorado mais à esquerda, mas eventualmente pode ser até uma mola mobilizadora para a base de apoio de Donald Trump. Porque nós já vimos que Donald Trump alimenta-se muito daquilo que é o ódio, daquilo que é o ambiente hostil que, por exemplo, os média lhe vão fazendo. E cada vez que há uma investigação, cada vez que há uma acusação de assédio sexual, isso tem até um contributo positivo para o eleitorado que olha para ele. Podemos achar estranho, mas é assim, que por muitas acusações que lhe sejam feitas, por muitos danos que isso possa parecer estar a criar na sua imagem, acaba até por o favorecer politicamente. Sanders, reeleito para o Senado pelo estado de Vermont, termina esta declaração, deixando aqui alguns recados ao Presidente, a dizer que é preciso lutar. Algum comentário, Ricardo? Este é uma daquelas figuras que pode vir claramente a ser o candidato presidencial democrata, sobretudo se o Partido Democrata tentar apostar numa figura mais radical. Até agora, as figuras em que o Partido Democrata tem apostado, tirando Barack Obama, que claro foi uma carta fora do baralho, são candidatos mais institucionais e também mais moderados. Hillary Clinton até representava muito daquilo que era o status quo do Círculo de Washington. Bernie Sanders sai claramente desse perfil e, se eventualmente o Partido Democrata sentir que pode ser exatamente por aí que os eleitores poderão confiar mais nos democratas que nos republicanos, sobretudo sabendo que as grandes preocupações têm a ver com questões de imigração, têm a ver com as questões dos cuidados de saúde, onde ele tem também algumas opções bem radicais, eventualmente ele pode ser um bom candidato. Mas ainda é muito cedo e, sobretudo, o resultado destas eleições intercalares pode ser decisivo. E os sinais que nós estamos a ver, a assistir agora, são sinais que mostram que, eventualmente, pode haver aqui um combate muito renhido entre o Partido Republicano e o Democrata, mesmo para a Câmara dos Representantes, onde as sondagens diziam que a vida estava facilitada para os democratas. O Bernie Sanders é um crítico acérrimo do Presidente Trump. Ouvia-me-lo aqui a dizer que é preciso lutar. Essa luta da parte dele, deste senador independente,
passará por o quê, na tua imaginação? Passa exatamente, desde logo, pelo seu lugar de senador, por dar um tom muito mais crítico e violento às políticas de Donald Trump, mas também, eventualmente, às próprias políticas do Partido Democrata, porque Bernie Sanders, em vários aspectos, não está nem de perto nem de longe sintonizado com a política mais tradicional e comum desse Partido Democrata. E, portanto, essa luta que ele aqui promete é exatamente uma luta de radicalização das posições, quer relativamente aos partidos tradicionais, nomeadamente o seu próprio Partido Democrata, mas, naturalmente, sobretudo contra Trump, naquilo que lhe é mais complicado defender, que são estas medidas, que como ele agora aqui lhe chamava, são medidas racistas, homofóbicas, enfim, uma série de atributos que Bernie Sanders claramente se empenhará em fazer demonstrar ao longo dos próximos tempos. Pode ser a melhor escolha do Partido Democrata? Não, dificilmente. Não só por esta falta de apoio que tem dentro e fora do partido, mas também porque claramente não se ajusta ao perfil que, inevitavelmente, o Partido Democrata terá que ter no seu candidato, se quiser ter minimamente Quem é que encarna aspirações. esse perfil? Pois é muito difícil ainda dizer. Começam a aparecer algumas figuras, alguns jovens do partido, nomeadamente na Nova Inglaterra, de quem se começa a falar, um senador do Massachusetts, penso que ainda até da família Kennedy. E a Elizabeth Warren, também do Massachusetts, que teve hoje uma vitória muito fácil. Exatamente. É ainda muito cedo para se antecipar isso. E há aqui uma outra variável de que nós ainda não falámos, mas que é importante, que é a questão da corrida para os governadores. Há 36 estados onde se está a disputar o lugar de governador, e o lugar de governador, para além do poder que tem, naturalmente, é muito importante porque dentro de 2 anos vai haver uma redistribuição dos círculos eleitorais. E quem determina os círculos eleitorais são os governadores de cada estado. E os círculos eleitorais podem determinar aquilo que é a vitória ou a derrota de um partido, porque é muito fácil mexer naquilo que é a demografia eleitoral e permitir que num determinado estado, porque se junta um conjunto de eleitores que são favoráveis a um partido num mesmo círculo eleitoral e conseguir ali um resultado bastante positivo. Ora, sendo os governadores quem determina isso, quem tiver o maior número de governadores a dominar estes estados pode ter aí uma vantagem nas próximas eleições presidenciais muito significativa. E a verdade é que as sondagens, mas lá está, ainda não sabemos o que é que isto vai dar, as sondagens diziam que os democratas poderiam ganhar de 6 a 10 desses lugares de governador. E, portanto, é outra das variáveis que vai determinar o resultado desta noite. Ricardo Jorge Pinto, com que bandeiras é que os democratas têm que se apresentar às eleições de 2021 e com que bandeiras é que o próprio Donald Trump também o terá de fazer? As bandeiras eu acho que já estão muito em cima da mesa nestas eleições e os próprios eleitores, quando interrogados sobre o que é que mais os preocupava, já as identificaram. Uma das questões é claramente a questão dos cuidados de saúde, a reversão do Obamacare, que curiosamente agora os republicanos já começam a questionar, em alguns casos até porque aqui há alguma autonomia dos Estados relativamente ao que se pode fazer. Há alguns candidatos republicanos nesses Estados que começam a estar até mais próximos das posições dos democratas do que aquilo que Donald Trump tinha anunciado nas eleições, e o próprio Donald Trump já tem agora um discurso bem mais moderado relativamente ao Obamacare, à possibilidade de os americanos universalmente terem acesso a cuidados de saúde. Essa é uma das questões fundamentais e vai ser uma das bandeiras de campanha de um partido e do outro. A questão da imigração e este medo que Donald Trump está a tentar introduzir e que Bernie Sanders agora aqui mencionava, vai claramente também contaminar qualquer debate político. Quando Donald Trump pede a ajuda do Exército para tapar a fronteira com o México por causa da caravana que vem da América Central, isso é claramente um assunto que é discutido nos cafés, é discutido à mesa das famílias, e depois a questão das armas também e, naturalmente, a questão da economia. E aqui é interessante, e isto também é curioso, que é a economia é um dos principais trunfos do Partido Republicano, porque a verdade é que os Estados Unidos Aliás, Trump nesta campanha fartou-se de enaltecer e sublinhar os bons resultados. E ele bem o pode fazer, porque a verdade é que os índices que nós temos são índices muito favoráveis a esta presidência de Donald Trump. O desemprego está em mínimos históricos, o Banco Federal vai agora subir as taxas de juros, que é um sinal de que a economia está a crescer muito, porque o Banco Federal, o Banco Central Federal é sempre muito conservador relativamente às taxas de juros, apenas só quando percebe que a economia está claramente a cavalgar em sentido positivo, e o Banco Federal anunciou agora recentemente que vai subir as taxas de juro.
este rasgar de alguns acordos comerciais, por exemplo, o NAFTA, o acordo com o Canadá e com o México, está a ter efeitos também positivos em algumas das economias, algumas das indústrias mais importantes para a economia americana, nomeadamente a indústria automóvel, que é agora bem mais protegida com estes novos acordos. Enfim, há aqui uma série de aspectos na área da economia que podem ser muito favoráveis aos republicanos e que serão sempre um empecilho para os democratas. Embora isto até seja injusto, porque, na verdade, muitas destas conquistas que Donald Trump agora anuncia são conquistas que já tinham sido começadas por Donald Trump e nos seus últimos anos esta melhoria da economia já se tinha notado. Agora foi Donald Trump quem acabou por ficar com os louros. Entre os candidatos estavam também vários lusodescendentes. Sim. Só na Califórnia eram 79 a concorrer a cargos públicos. Que importância é que isto tem para uma América tão melting pot e, enfim, para nós portugueses que nos orgulhamos dos feitos dos nossos concidadãos? Tem muita importância, sobretudo, para a proteção dessa diversidade que sempre fez os Estados Unidos. E muitas dessas minorias sentiam-se muitas vezes pouco representadas pelas pessoas que estavam na Câmara de Representantes ou no Senado. E isso, essa possibilidade deles agora terem uma voz mais ativa, que pode ser tanto no Congresso como pode ser no lugar de xerife ou na autarquia a que pertencem, isso é particularmente importante. E a verdade é que a comunidade portuguesa, que agora até se tem renovado com jovens qualificados que vão estudar e acabam por ficar a trabalhar nos Estados Unidos, necessita também dessa voz ativa. E ela tem sido muito promovida, quer por organizações como a questão da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e outras organizações que tentam exatamente criar essas pontes de contacto entre os lugares de onde eles vêm e os lugares onde eles estão, exatamente tentando lhes dar uma voz mais ativa naquilo que é a decisão que o poder político americano tem que ter. Sabendo também que, até por aquilo que é o funcionamento da própria Constituição, estes lugares de poder local são muito importantes, porque o Governo Federal, naturalmente, tem um poder supra-Estado, mas em cada um dos Estados há autonomias que são muito importantes, até em termos fiscais, e quem ocupa esses lugares acaba por, de forma direta ou indireta, ter também um contributo decisivo para aquilo que é a ocupação da Casa Branca, para aquilo que é a vitória de um partido ou de outro para essas eleições presidenciais.